Mas nós vamos à palavra. Vou pedir que projetem os textos, porque são dois. Provérbios 22, 28 e 2 Tessalonicenses 2,15, para que nós possamos ler aqui com os irmãos. Tá certo? Os textos bíblicos vamos ler juntos, tá bom? Você vai lendo comigo aí. Então vamos ler lá do início Provérbios juntos. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Rápido comentário, irmãos, desses dois textos. Aqui o sábio Salomão é o autor do livro de Provérbios, né? Autoria atribuída a ele. A grande parte do livro, só lá no final de Provérbios é que nós temos palavras que não são de Salomão. Mas ele diz, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Inicialmente, dentro do contexto, é em relação à propriedade, tá certo? Dentro do contexto de propriedade mesmo. A habitação, o local que era conquistado. Mas se tomou uma dimensão para o legado. Aquilo que nós temos como legado, aquilo que os pais, nossos pais, e aqui trouxe esse texto porque nós tivemos pioneiros na denominação. Ontem eu postei no grupo, em alguns grupos, a foto deles, né? Nós temos lá os pioneiros do trabalho batista aqui no Brasil. E então esses marcos eles foram fincados aqui, foram firmados aqui. E nós não devemos remover esses marcos, porque é mais do que história, é legado. É mais do que, na realidade, uma tradição. É uma história que pertence a todos nós. Então, e o texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também diz assim. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, os princípios batistas, eles estão dentro daquilo que nós aqui entendemos nesse texto, ou nesses textos. São princípios bíblicos que, na realidade, eles fazem parte da nossa maneira de crer, da nossa forma de ser igreja, de ver igreja, de conceber o que nós chamamos de reino de Deus, e assim as principais doutrinas também. E há de se fazer, irmãos, uma diferença entre tradição e tradicionalismo. A tradição, nós vimos aqui, ela é boa, ela é saudável, tá certo? Mas o tradicionalismo não. O tradicionalismo no sentido de que esses textos trazem aqui. Vamos ler juntos esses dois textos aí de Marcos 7:13 e Mateus 15:9. Leiamos. E invalidando a palavra de Deus com a vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. Em vão, porém, me adoram, ensinando preceitos de homens como se fossem doutrinas. Então, o tradicionalismo é o que abordam esses textos. Aborda esses textos. Por quê? Porque é aquilo que vem com o sentido legalista da coisa, não é? Da letra, mas que, na realidade, não traz vida. No sentido aqui, inclusive, de adoração, o próprio Jesus coloca. Então, esse sentido aqui de tradição nesses textos não é a nossa forma de passar aqui essa mensagem bíblica. É tradição no sentido lá de nossa história, de um legado, e não tradição no sentido de que nós venhamos a fazer algo meramente formal, sem vida, não é, por causa de um tradicionalismo. E nós vamos então perceber, irmãos, que existem principais princípios e doutrinas distintivos dos batistas. E nós não vamos aqui trazer tudo nessa noite. Hoje eu vou trazer só um princípio. Um dos princípios. E o primeiro princípio aí é isso aí, a aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta. Esse é o primeiro princípio batista que nós temos. Nós aceitamos a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática, ou seja, é o nosso manual por excelência.
e único, tá certo? Nós vamos vê-la um pouco mais adiante, e por mais que tenhamos bons escritores, e tivemos no meio batista, hoje está uma escassez que a gente precisa, né, pedir a Deus que fomente em nós, em nosso meio, novas pessoas, novos pensadores da doutrina e também dentro da nossa denominação. Mas aí nós temos esse primeiro princípio, que é a Bíblia Sagrada. E os batistas, eles se caracterizam pela fidelidade às Escrituras. Nós procuramos ser fiéis às Escrituras. É claro que não cumprimos, ninguém aqui vai se ostentar, não é, na sua fala e dizer, não, nós cumprimos a regra, as Escrituras. Não, nós estamos nos empenhando. Nós estamos a caminho. Porque entendemos que a Escritura, os princípios da Escritura, os preceitos que ela tem, elas exigem de nós assim, renúncia, dedicação, empenho, dependência de Deus, capacitação do Espírito, enfim, não é assim a pessoa chegar e dizer como jovem, não, isso aí eu tenho feito tudo desde a minha mocidade. Quem somos nós para dizer isso? Mas nós, irmãos, sabemos do valor das Escrituras. E nós nos caracterizamos, então, por essa fidelidade. Crente batista mesmo, quando ele ouve algo que destoa da doutrina, ele percebe claramente de que ali tem algo errado. Ali tem um joio, ali naquela palavra, naquela pregação. E isso, assim, tem muito esforço. Basta que se tenha um compromisso com a palavra e que se entenda a nossa forma também de ver a palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus em alguns textos que nós temos. Mas, irmãos, o texto de 2 Pedro 1, 20 e 21, vamos ler juntos também aí esse texto? Leiamos. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Olha aí, irmãos. Aqui é um dos textos de tantos outros que eu não trouxe hoje, trouxe esse aqui e outros, para que nós possamos entender que Escritura Sagrada, quando alguém argumenta, quando alguém traz a fala, mas foi escrita por homens, como é que pode ser palavra de Deus? Foram pessoas inspiradas, impulsionadas, como diz aqui a Nova Versão Transformadora, impulsionadas, inspiradas. A ideia é que Deus soprou, a ideia é que Deus falou, Ele impulsionou a essas pessoas com o seu Espírito para que pudessem registrar na palavra aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós devemos saber. É claro que nem toda a palavra de Deus está na Bíblia, mas o que tem na Escritura, nós entendemos que ali foi inspirado e foi inspirado para que nós possamos saber. A Bíblia, irmãos, ela diz de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Você pode ter outro livro que fale sobre isso, mas não como a Escritura, não como a Bíblia Sagrada. Então, nós temos esse texto aqui como um texto assim, nós chamamos, ou chamávamos antes, não sei se chama ainda hoje, texto áureo, né? Texto de ouro. É um texto que coloca a importância da Bíblia Sagrada. E aí, irmãos, nós vamos perceber que para os batistas, a Bíblia Sagrada, em particular o Novo Testamento, constitui a única regra de fé e conduta, como já afirmamos anteriormente. Então, principalmente o Novo Testamento, por quê? Porque faz parte da nova aliança. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Ele diz que Jesus Cristo virá. O Novo Testamento, que já é um contexto de graça, que nós chamamos, não que não existisse graça no Antigo Testamento, existia graça na Antiga Aliança. Mas como no Novo Testamento após a vinda de Cristo, não. Então Jesus vem no Novo Testamento, na Nova Aliança, e nos mostra um Deus cheio de graça, e na realidade, Jesus é quem vem mostrar para nós quem de fato é Deus, na sua plenitude. Então essa Escritura, de fato, ela é a nossa regra de conduta, é o nosso manual, como eu disse. E nas igrejas batistas, a Bíblia Sagrada é o único fundamento de fé
e conduta. Ou seja, nós cremos naquilo que está escrito. É claro que em determinados textos é preciso o contexto para que a gente não pegue literalmente ali. Existem situações nas Escrituras que elas não foram ditas a nós diretamente, tá certo? Mas existe por trás daquela Escritura o princípio. O princípio. Então, nós precisamos estar com isso bem claro na nossa mente, irmãos. Por quê? Porque o fundamento da nossa fé e conduta vai ser a palavra, e a palavra bem interpretada, vai ser a palavra vivida, vai ser a palavra crida. Então, esse ponto é um ponto importante em relação a esse princípio de termos a Bíblia como única regra de fé e prática, de fé e conduta. E nossa maneira de interpretá-la, irmãos, não prosperam os extremos do fundamentalismo ou do liberalismo. O que é isso? Ou seja, não nos descuidamos em relação aos extremos, a visão polarizada de um fundamentalismo ou de um legalismo que afirma de que, na realidade, ali nós precisamos nos ater aos detalhes da lei, ou seja, nada disso. Nós entendemos a Bíblia, interpretamos sem o extremismo da lei. Por isso nós precisamos usar das ferramentas que nós temos, que nós vamos ver daqui a pouco, para uma boa interpretação da Escritura. Então, não ao legalismo, a essa coisa de que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, e tenho que fazer forçosamente, e vai ser algo penoso, não. Mas também não ao liberalismo. Eu sei que a palavra liberalismo, ela tem, dependendo da ciência, não é? Ela tem vários entendimentos diferenciados. Mas liberalismo, na Escritura, né, em relação ao estudo bíblico teológico, é aquela forma de ver as coisas tirando assim como uma licenciosidade, uma libertinagem, algo que não tem até fundamento, não tem lei, é um verdadeiro antinomismo, ou seja, não tem regra, pode-se fazer qualquer coisa. E isso está em voga hoje, porque os irmãos acreditam que tem hoje um segmento religioso que não nasceu de outra religião, não, nasceu do cristianismo com o viés evangélico, que pega, inclusive, e afirma categoricamente que o que eu fizer no corpo não é mais pecado. Por quê? Porque Jesus já levou todos os pecados, como diz a Escritura, os meus pecados na cruz. Então, se ele já pagou, se ele já levou, eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim, em hipótese alguma. Então, não ao liberalismo, não à libertinagem. Nós precisamos ver a Bíblia como um manual para a nossa conduta, e uma conduta que é possível eu cumprir dentro daquilo que nós temos lá de preceitos e princípios. Para nós, irmãos, nenhum outro documento ou livro se aproxima nem de perto da autoridade da Bíblia. Nem de perto, nenhum documento, nem mesmo a nossa declaração doutrinária. Tá certo? E nós observamos, está lá, no site você pode pesquisar, Declaração Doutrinária dos Batistas, que é bem concisa, comparada das igrejas reformadas, né? Que tem as suas confissões, etc. Não, nós temos declaração, nós não temos as confissões, embora bebemos de algumas confissões. A confissão do Westminster mesmo é uma confissão que vem, e os batistas lá no início, eles puderam observar muito as confissões. Mas nós temos uma declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Mas nem mesmo uma declaração doutrinária. Para nós é um documento igual à Escritura. Ainda mais, nem se compara ser maior. Segmentos religiosos nós conhecemos, eles trazem outros documentos, outra literatura para ficar equiparada ali à Bíblia. Tá certo? Eu não quero citar aqui nomes, mas se fosse no estudo bíblico, citaria. Mas não, como é uma pregação, vamos tratar aqui da gente aqui de casa, tá bom? Mas nós sabemos, irmãos, que a Escritura ela é única nesse sentido. Pensem num livro que lhe abençoou. Eu fico assim olhando e lembrando de livros que me abençoaram
a leitura assim, trouxe algo maravilhoso para a minha vida, mudou a minha forma de ver, muitas vezes de orar, de perceber a ação de Deus em minha vida. Mas esse livro, de um autor humano, não se equipara à Escritura. Tá certo, irmãos? E cada crente batista, ele tem o privilégio de exercer o livre exame irresponsável, o livre e responsável exame das Escrituras, da palavra de Deus. É livre exame, não é livre interpretação, tá certo? É livre exame. O que é livre exame? Eu pegar a Escritura e ler. Eu posso ler isso aqui, esse livro, ele já foi, até porque não se tinha como nós temos hoje, os formatos diferenciados, mas eles eram até acorrentados, muitas vezes nos palácios ou nos mosteiros, e eram livros que eram lidos assim parcialmente. O próprio Lutero mesmo, a história dele é maravilhosa, porque ele vai se deparar com o justo viverá pela fé, lá em Romanos, e alguém assim que tinha uma formação teológica sólida, mas há pouco tempo se falava, e não faz muito tempo mesmo, e que quem lesse a Bíblia endoidava, enlouquecia. Não é? Isso, pelo menos no interior, era assim propagado. Mas nós sabemos, irmãos, que cada crente batista entende a liberdade com responsabilidade de manusear. O exame é livre, você pode ler, tá certo? De Gênesis a Apocalipse a sua Bíblia. Agora, a livre interpretação não, por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco, né, de que interpretação na Bíblia é algo muito sério. E que a gente precisa cumprir alguns requisitos, ou olhar com alguns requisitos, de pelo menos duas disciplinas, duas é tida até como ciência mesmo, no sentido de conhecimento, que nós não devemos desprezar. Então, irmãos, nós respaldamos o estudo do texto bíblico, olha aí, através de regras consistentes da exegese e da hermenêutica. A exegese e a hermenêutica vão nos trazer base para uma interpretação sadia das Escrituras. O que é a exegese? A exegese trata-se da aplicação prática dos princípios da hermenêutica para explicar no texto bíblico. Ou seja, enquanto a hermenêutica ela vai trazer os critérios teóricos basilares para uma boa interpretação, tá certo? A exegese é a prática disso. É a aplicação. E a exegese vai um pouco mais, por quê? Porque ela vai observar a questão textual dos idiomas que a Bíblia foi escrito. No Antigo Testamento, o hebraico, e no Novo Testamento, algumas partes pequenas em aramaico, o Antigo Testamento também alguma parte em aramaico, e no grego. Não é? Então, a exegese vai trabalhar com isso. A exegese, irmãos, no seminário, e quem é seminarista aqui, né, viu isso, ou tem visto isso, no caso do Dinho aqui, que está. É algo maravilhoso. A gente poder mergulhar no sentido da palavra que o autor quis dizer ali, buscando, né, o sentido que ele quis aplicar àquela palavra. Então, essas duas disciplinas, vamos dizer assim, essas duas matérias, hermenêutica e exegese, vão nos dar base para que nós possamos interpretar de forma sadia as Escrituras. Cremos, irmãos, que a Bíblia é a sua melhor intérprete. Ela não se contradiz, mas ela se complementa, ela se completa. Né? Antigo, Novo Testamento. É algo maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque pense em comentários maravilhosos que você já leu das Escrituras. Eu mesmo tenho alguns. Todos nós temos. E, pastor, é indispensável ter comentários bíblicos, né? Porque eles nos ajudam. Quando bons, eles nos ajudam a entender melhor o texto, a aplicar o texto. Mas o melhor comentário da Bíblia é ela mesma. Esse é o primeiro, esse, inclusive, é um princípio da hermenêutica. O melhor comentário dela é a própria Bíblia. Em que sentido? Você pegando o texto e contexto. Aquilo que está lá no Novo Testamento, pegar a base do Antigo. E vice-versa. Para que venhamos compreender o Antigo, respeitando o contexto, vamos buscar, às vezes, lá no Novo Testamento, para entendermos melhor porque aquilo está escrito lá, no Antigo Testamento.
E nós, irmãos, sabemos que essa Bíblia não se contradiz. Por isso que há uma máxima que usamos. Olha, Deus nunca, nunca mesmo, jamais, Ele vai concordar a sua vontade, vai dizer, olha, faça isso. Se essa conduta, se essa ação for contrária à palavra de Deus. Então, se é contrária à palavra, se não tem base na palavra de Deus, nós sabemos, irmãos, que Deus não vai dizer ok de forma alguma. Pense em algo que se contradiz à palavra, e vai de encontro à palavra, então esse aí nós não devemos nem orar, nem pedir nada, nem colocar diante de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra não se contradiz. E no sentido, irmãos, dela se complementar, é maravilhoso, porque, olha, foram quase 1.500 anos, irmãos, cerca de 1.500 anos. Desde lá, na antiga aliança, até fechar o que nós chamamos de cânon, né, que é a escritura no Antigo e Novo Testamento, 1.500 anos de diferença. Mas uma unidade. Os escritores, meus irmãos, diferenciados, com personalidades diferentes. Porque assim, Deus soprou, não soprou? Deus não inspirou, inspirou. Mas cada escritor tinha uma personalidade. Nós temos um apóstolo Paulo, que hoje seria um doutor em teologia. Escreveu 13 cartas, sistematizou as nossas doutrinas no Novo Testamento. Mas nós temos também lá homens que lidavam com gado. Né? Nós temos perfis diferentes nas escrituras, dos escritores que foram inspirados pela palavra. E num período, irmãos, de 1.500 anos, é muito tempo para haver uma unidade. Isso é uma coisa de Deus. E nós entendemos, irmãos, então, que a Bíblia Sagrada, ela então é esse primeiro princípio que nós temos como batistas, para que nós possamos assim, não apenas saber de cor e salteado, mas que a gente possa entender que esse princípio ele deve ser visto, no caso da Bíblia, crido, lido, crido e praticado. E aí eu trago algumas considerações finais em relação a esse primeiro princípio, que é o da Bíblia. Primeiro, a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Revelação. Grave esse termo aí, revelação, por quê? Porque hoje, irmãos, Deus, alguém pode chegar e dizer, não, eu recebi uma revelação de Deus, tal. Né? E foi em relação à Escritura, não. Deus já revelou. Hoje o que nós temos é a iluminação pelo Espírito Santo. A iluminação. Termo aplicado, adequado hoje, quando o crente lê, ele recebe luz, ele recebe iluminação para aquilo que está aqui no texto, venha para a vida dele e aí tenha, de fato, uma vida cristã. O exercício da vida cristã. Mas em termos de revelação já foi revelado. Ninguém hoje deve acrescentar e nem modificar nada. Então, esse termo revelação, ele é bem aplicado aqui. A Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Segundo, tem por finalidade a Bíblia revelar os propósitos de Deus. E dentro desses propósitos nós entendemos levar os pecadores à salvação, dentre eles nós. Mesmo que você pense assim, como eu, nasci num lar evangélico, eu não fiz muita coisa errada não. Pecadores. Nós temos o DNA do pecado. Né? Porque alguém já disse que Deus não tem neto, não tem mesmo, nós só tem filho. E desde a mais tenra idade, nós precisamos ensinar os nossos filhos, netos, irmãos, de que nós precisamos ser alcançados pela graça de Cristo Jesus. E nós reconhecemos que somos pecadores. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, não, eu nunca matei ninguém, nunca menti, dever. Porque em relação à salvação, isso aí é trapo de imundícia, não vale nada. Então, o propósito da Escritura é dizer para mim e para você, nós éramos
afastados dele. Essa doença chamada pecado, esse vírus lá edêmico, ele veio e atingiu toda a humanidade, mas através da Escritura. Não é que a Escritura salva, tá? Já viu? Não é que a Escritura deve ser adorada, jamais. Nós não adoramos um livro. E nós não entendemos que esse livro aqui, ele é apenas a ponte. Ele é o vade-mecum lá de Deus para nós. Então, para levar os pecadores à salvação, edificar os crentes. Quando lemos a Escritura, nós somos edificados. Somos edificados. Não apenas no livro de Salmos, porque, irmãos, livro de Salmos, meu Deus. Né? Eu sei que tem alguns salmos lá, né? Que Davi, na sua ira, na sua fúria lá contra os inimigos, que eram muito mais deles do que ele ter inimigos, né? Senhor, destrói esses pecadores, né? Nós temos isso lá, mas mesmo assim nós entendemos ali e sabemos que essa Escritura, ela edifica. E para isso ela precisa ser vista, repito, dentro do contexto, texto e contexto. E ela promove, a Bíblia promove a glória de Deus. Ela aponta para a glória de Deus. Ela, lá em Apocalipse, termina glorificando. Se existe Apocalipse, é só glória, 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 aquele que está sentado no trono. E, irmãos, por último, a Bíblia Sagrada, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Por quê? Porque, irmãos, Jesus Cristo, lembremos, lá no Antigo Testamento, ele foi o prometido. Profetas, todos apontavam para Jesus. Alguns não tinham nem a dimensão do que estavam falando. Porque eles falavam de, eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamarão Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Os irmãos entendem que o profeta tinha a dimensão do que ele está falando? Parcial, possivelmente, mas total não. E o Antigo Testamento vai apontar para Cristo, e o Novo Testamento vai dizer que esse Cristo já veio. E o Novo Testamento, nas Escrituras, vai dizer que esse Cristo já veio, ele se encarnou, se tornou um bebê, e ele cresceu. Nós não sabemos detalhes de sua vida, dos 12 até os 30 anos, mas quando ele faz 30 anos de idade, irmãos, ele começa o seu ministério. E ele começa a impactar vidas ali, a transformar vidas durante 3 anos. Ele chama um grupo apostólico e outros, porque não apenas o grupo apostólico eram os seguidores de Cristo. Existiam outros. Na sua partida até os céus, porque depois que ele ressuscita, tinham cerca de 500 irmãos olhando para cima assim. Então, o Novo Testamento diz que Jesus Cristo já veio. Então, irmãos, esse primeiro princípio que nós temos como batistas, para nós é muito caro. Por isso, não devemos esquecer desse livro. Eu sei que há muito entretenimento hoje. Eu estava ouvindo hoje no noticiário que o Brasil ele é o segundo país com acesso à internet. Segundo, olhamos muito rede social, muito tudo, muito celular, e eu não estou aqui dizendo que porque se tirar daqui vai ficar complicado hoje para mim. Hoje a gente aqui a gente não recebe ligação, uma ligação ou outra, tudo resolvemos. Mas o que eu quero na realidade deixar claro aqui é que nós não devemos deixar de lado a leitura, a audição da palavra, e nós podemos, irmãos, ter esse livro aqui como de fato uma bússola. Uma bússola. Eu lembro de um colega que serviu o exército e tinha os treinamentos, né? Os que serviram aqui, principalmente o exército, na mata, aquele negócio da mata, né? De ir, de colocar num lugar e apenas com uma bússola ali, para chegar em outro lugar lá. E vai pela bússola, vai à noite, um breu. Ele dizendo, Paulo, era um breu, ninguém via nada. Né? Nem lanterna a gente tinha. Nem lanterna a gente tinha condição de ter. Era um treinamento que não era as forças inimigas, que era uma outra tropa que estava lá aguardando. E, enfim, a bússola fez com que nós
pudéssemos chegar ao lugar. Assim é a palavra. É a bússola que vai nos orientando. E, irmãos, esse primeiro princípio fica então aqui de forma de um alerta para todos nós, que nós precisamos nos debruçar sobre a palavra. Nós não devemos deixar de lado a palavra de Deus. Leiamos a palavra de Deus, ouçamos a palavra de Deus. Né? Assim, sem esmorecer. Porque lembremos, são elas, as Escrituras, em momentos cruciantes da nossa vida. Jesus já deixou isso claro para a gente. Né? Diante da tentação, ele respondia sempre com a palavra e sabia a palavra. Ele enfrentou Satanás com a palavra. A palavra nós sabemos que é essa espada de dois gumes, que nós temos condição de ter vitória. Agora, nós precisamos ter, não apenas decorar versículos da palavra, que é bom, tá certo? Mas é viver a palavra. Nós não devemos deixar de lado. Amém, meus irmãos? Vamos, então, aguardar o segundo princípio, né? Que virá aí. Esse primeiro princípio da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada que nós temos, os batistas brasileiros, nós olhamos, né, com muito carinho, com muito amor para esse princípio. Vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, aqui estamos, trazendo essa série de pregações, para que, ó Deus, jamais venhamos a esquecer daquilo que nos é caro. Então, valores que nós temos, princípios, doutrina, e nós, ó Deus, não abrimos mão, não negociamos. Portanto, ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos numa igreja batista. Não somos melhores do que nenhuma outra denominação. Mas, ó Deus, como é bom nós podemos perceber de que há a busca, há pelo menos o empenho de termos uma saúde espiritual, não de qualquer forma, mas através de princípios bíblicos. Nós agradecemos, pois. Pedimos fome e sede da palavra. E, ó Deus, cada dia, assim como a gente tem a necessidade do alimento, a gente tenha também, Senhor, a fome e sede da palavra. E não venhamos a passar, Senhor, um dia sem ler um texto dela, ou quem sabe até capítulos outros que virão, capítulos à nossa frente, para nos trazer saúde espiritual. Essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém.